dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quem foi Jesus? O que Cristo representou na cultura judaica? Quem era ele, já que ele foi um judeu? Vejam, na história da humanidade, reinos se sucederam no apogeu. Impérios conseguiram na história da humanidade marcar as épocas. Por isso que o reino egípcio, o Egito, foi uma grande nação imperial dos seus dias, debaixo das diversas dinastias dos faraós. O babilônico foi um reino que marcou a história da humanidade por séculos, debaixo principalmente do reinado de Nabucodonosor. Os macedônios tinham, naquela época onde hoje fica parte da Iugoslávia, da Sérvia, debaixo do poder de Alexandre o Grande, um reino que alcançou o mundo. O Império Romano, que tornou-se célebre no mundo debaixo, principalmente da liderança de Júlio César, transformou Roma na imperatriz do mundo. E várias nações se sucederam no apogeu da glória. E imperadores conseguiam alavancar suas nações e os seus países para a glória. Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, os czares da Rússia, os kaisers alemães, todos eles conseguiram transformar os seus países em grandes impérios. Alguns impérios que tinham características distintas. Por exemplo, o Império Romano era um império militar. O Império de Alexandre o Grande era um império expansionista. Houve reinos que eram tolerantes com os que haviam conquistado, como por exemplo os romanos, que promoviam o que se chamava na história de a Pax Romana. Houve alguns reinos que eram massacrantes. E os judeus, ao longo da história, ambicionavam, desejavam, sonhavam que o reino de Israel fosse estabelecido na categoria de uma grande nação. E desde Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, que disse: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, os judeus entenderam que essa promessa de Deus um dia iria se cumprir, e que Israel teria como nação a mesma categoria desses grandes países e desses grandes impérios. Mas eles não conseguiram, porque logo depois de Abraão, vocês conhecem a história, houve uma grande fome na terra, e antes que eles se organizassem como nação, eles foram obrigados a emigrar para o Egito, porque lá no Egito José ia prover comida para eles, e eles lá no Egito ficaram durante 400 anos. Porque levantou-se um outro faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. E ao invés deles crescerem para o status de uma grande nação, eles eram escravos. Foi aí que Deus mobilizou Moisés, que tirou o povo da escravatura do Egito e prometeu levá-los de volta à terra prometida, a terra que tinha sido dada a Abraão. Só que no trajeto entre a libertação do Egito e a tomada da posse que Deus tinha dado a eles da terra, o povo se corrompeu, e eles ficaram perambulando 40 anos pelo deserto até que aquela geração morreu, e eles finalmente tomaram conta da terra prometida debaixo da
liderança, não mais de Moisés, agora da liderança de Josué. Mas logo que eles tomaram posse da terra prometida, ao invés deles se organizarem como nação para serem esse grande império, eles entraram num período de anarquia. Anarquia política, social, econômica, religiosa, que é um livro da Bíblia que descreve essa anarquia, que é o livro de Juízes. Verdadeira anarquia. E eles, por 400 anos, tiveram que adiar o sonho de serem uma grande nação. Depois de 400 anos de anarquia, já sem suportar mais aquele sistema, o povo se revolta contra Deus, contra o estado de coisas e pede um rei. Nós queremos um rei. Qual é a ambição que esse povo tem? Eles querem ser um grande império. O judeu não se conformava de não ser um grande império. Nós queremos um rei que nos faça ser poderosos como são as outras nações. E eles então tiveram Saul como rei. E Saul foi um desastre, porque Saul era um paranoico, psicótico, doido, era um tirano, era um sujeito que literalmente ficou louco. Ele acaba cometendo suicídio, foi um desastre. E aí, de Saul, Deus então diz: eu vou levantar um rei segundo o meu coração, Davi. E Davi é esse rei, e ele consegue pela primeira vez organizar o povo como nação, como império, dar uma estrutura política aos judeus e tem um sonho que ele acredita que vai colocar o povo de Israel na categoria de nação classe A. Eles vão sair da nação tupiniquim e vão chegar na nação classe A. Vão sair do terceiro mundo e vão entrar no primeiro mundo. Davi tinha esse sonho. Ele ia construir um templo tão magnífico para Deus, que ia ser uma das maravilhas do mundo antigo. Só que Deus disse: você não, o seu filho constrói esse templo. Salomão herda o trono e constrói o mais magnífico templo que já foi erguido na humanidade passada. Era um esplendor, templo de Salomão. Só que Salomão, e nós brasileiros entendemos um pouco disso, se embriagou com o poder. Ficou novo rico, sabe síndrome do novo rico? Quem nunca tem, no dia que começa a ter um pouquinho, e aí ele vai na joalheria e diz assim: eu quero relógio. E o joalheiro diz assim: qual? Eu disse: o mais caro. Esse é o novo rico. Ele vai comprar o carro e ele entra na loja e o senhor diz: o senhor está querendo comprar um carro? Ele diz: qual? O mais caro que você tiver. É o novo rico. Salomão era o novo rico. Ele começou a gastar e gastou tanto que quando ele passou o trono para o herdeiro dele, teve uma guerra civil em Israel por causa de impostos. E Israel se dividiu, Israel do norte e Israel do sul. Eu estou dando para vocês aqui uma sinopse do que é a história de Israel no Antigo Testamento. É isso aqui: rachou. Israel do norte, Israel do sul. O Israel do norte e Israel do sul ficaram duas nações distintas. E o sonho de ser um grande país, cadê? Não se concretizava. Estavam brigando entre si em guerras internas, não acontecia. E o judeu pensava assim: um dia nós vamos ser essa grande nação. E para nós sermos essa grande nação, vai ser o Messias que vai chegar. Quando o Messias vier, ele vai ser poderoso. E aí ele vai levar Israel, vai acabar com a bagunça, e ele vai ser o imperador não só de Israel, ele vai ser o imperador do mundo. E aconteceu o que? O reino do norte entrou em decadência, veio o rei da Síria, destruiu com Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá, veio Nabucodonosor, invadiu, e só não destruiu completamente, porque Deus preservou um remanescente para dele vir Jesus. Que senão também tinha se acabado tudo. Deus disse assim: por amor a Davi e a promessa que fiz a ele de que seu trono alguém ia herdar, eu vou preservar Judá. E aí Deus preserva Judá. E é um povinho assim, pequeno, michuruca, que não, entendeu? Israel virou um Brasil. Sabe por quê? Porque quem nasceu com a sina de se parecer com Bangladesh nunca chega a se parecer com Mônaco. Quem nasceu no meio da pobreza, parecido com moçambicano, nunca vai ficar parecido com suíço. Quem nasceu, e Israel era esse povo pequeno, mas eles tinham ambição grande, tinha complexo de primeiro mundo, tinha cabeça de coisas grandiosas. E para cumprir essa coisa grandiosa, eles precisavam do Messias. Que venha o Messias.
chegou o Messias, quando é que o Messias vem? E aí alguém perguntasse a um judeu e dissesse assim: como é que você acha que vai ser o Messias? De que jeito você acha que vai ser o Messias? Ora, na cabeça dele, para tornar Israel uma grande potência, tinha que ser que tipo de Messias? Ele tinha que ser mais corajoso do que foi Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia. Tinha que ser mais manso do que Moisés, que foi o homem mais manso que o mundo já conheceu. Tinha que ser mais guerreiro do que foi Josué, que conquistou a terra que estava tomada de gigantes. Tinha que ser mais sensível e mais carismático do que foi Davi. Ele tinha que ser mais sábio do que Salomão. Ele tinha que ser mais puro e mais íntegro do que tinha sido o rei Josias. E tinha que ser mais intrépido do que tinha sido Elias, o grande profeta. Que venha o Messias, mas o Messias tem que ser poderoso como foi Sansão. Que venha o Messias, mas o Messias seja um guerreiro, como dizem os cearenses, que tem sangue nos olhos. Tem que ser mais poderoso do que foi Carlos Magno. Tem que ser mais poderoso do que jamais foi Napoleão Bonaparte. Ele tem que ser mais guerreiro do que foi Winston Churchill. Ele tem que ser mais forte do que foi qualquer um desses grandes imperadores que o mundo conheceu. Qualquer um desses grandes estadistas que o mundo conheceu. Séculos se passaram. Os momentos de esperança cresciam e desapareciam no coração dos judeus e o Messias não vinha. O Messias não vinha. O Messias não vinha. Depois de um longo período de silêncio, 400 anos sem nenhum profeta, que é o que nós chamamos de período interbíblico, entre o último capítulo do livro do Antigo Testamento para o primeiro evangelho, tem uma brecha de 400 anos. Nenhum profeta, nada, silêncio total. Nesse período de silêncio de 400 anos, começa um homem meio esquisito, que ele se veste com roupas de camelo, se alimenta de gafanhotos e mel silvestre e anda pelo deserto, gritando com o dedo em riste, dizendo assim: eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor, arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. João era o nome dele, e ele recebeu a alcunha, ele recebeu o apelido de Batista, e ele ficou conhecido como João Batista, porque ele começou um ritual que ninguém tinha praticado naquela época, que era de mergulhar as pessoas nas águas para que eles pudessem ser redimidos dos seus pecados. João Batista. E ele vem dizendo: é chegado, o Messias está para se manifestar. E um dia esse João Batista está batizando no Rio Jordão, ele está mergulhando as pessoas nas águas. De repente ele olha e da ribanceira do rio, descendo a encosta do rio, a margem do rio, na direção dele, vem andando um homem, e pelo seu caminhar, pela maneira do seu porte, pela maneira como ele olha, João Batista tem uma intuição divina, e ele indica e diz assim: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus é batizado pelo Batista no Rio Jordão, abre-se o céu, rasga-se o céu de norte a sul, de leste a oeste, e do céu rasgado vem o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e envolve o corpo de Cristo. E ouve-se do céu uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem o meu coração está satisfeito. E Jesus sai dessa experiência, vai para o deserto, e quando ele volta do deserto, ele vai para Nazaré, e na cidade de Nazaré, que foi a cidade que ele foi criado, Jesus pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e Jesus lê as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele tem me ungido para pregoar boas novas. E ele começa a ler o texto do Messias, de Isaías: pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro do profeta Isaías e diz assim: hoje essa profecia se cumpre diante dos olhos de vocês. Foi um horror. Todo mundo ficou revoltado dentro da sinagoga, porque ele estava ou dizendo a verdade ou estava blasfemando, porque ele estava dizendo que ele era o ungido de Deus, o Messias. E todo mundo franziu a testa, olhou assim e disse: esse? O nosso Messias é só isso? Só? Nós queríamos um Messias, a gente tinha assim uma outra expectativa de Messias, entende? Forte, barriga de tanquinho, cara de mal, carismático, fala com gestos e trejeitos,
E quando ele fala, as pessoas... E Jesus tinha um semblante despretensioso. E as pessoas disseram, não. Esse é o filho de José e de Maria, e eles são os carpinteiros, ele era carpinteiro aqui. A expectativa messiânica foi frustrada. Não, Messias assim não, a gente esperou tanto tempo. A gente queria um Messias bala, a gente queria um Zidane, assim, entendeu? Um que rebenta, a gente quer um que rebenta, não é assim não. E os próprios apóstolos, quando Jesus, porque eles ficaram pensando que Jesus vinha para implementar um reino, transformar Israel numa grande potência, e o judeu ia ser uma coisa maravilhosa, e o reino ia ser fantástico, ia acabar com fome, ia acabar com toda a miséria, e não havia mais doentes, e ele ia implementar um reino de justiça. Israel ia ser a pedra preciosa da humanidade. Israel, uma gema, um brilhante de milhões de quilates brilhando no mundo, Israel. E Jesus, ao invés de fazer isso, ele vai cuidar de viúva, estava visitando cemitério, cuidando de leproso, passando a mão da cabeça de criança, e o povo foi crescendo. E aí vocês entendem por que o judeu criou uma rejeição a Cristo, a ponto deles disserem, nós temos que matar esse homem, tem que crucificá-lo, acaba com ele, porque ele é o contrário da nossa expectativa messiânica. Ele é tudo que a gente jamais pensou que o nosso Messias não podia ser. Curou hemorragia ginecológica de uma mulher, botou lama nos olhos de um cego para curar, e os judeus disseram, não é muito pouco, não é só isso que a gente quer coisas fantásticas, faz um sinal, coisa maravilhosa, a gente quer ver fogos de artifícios de Deus no céu, a gente quer ver coisa assim, relâmpago, coisa assim de Hollywood, uma coisa fantástica, não é pouco, o que você está fazendo. Se você quer ser o Messias, os próprios apóstolos, imaginavam que Jesus ia estabelecer os reinos de Israel, que chegou ao ponto da mãe dos apóstolos ir interceder para Jesus. Só o Senhor, quando implementar o reino mesmo, e o Senhor for fazer o seu ministério, já tinha pistolão naquela época, né? Dá um cargo para um filho meu, eu quero um sentado do lado, outro sentado do outro. O Senhor está considerando isso? Teve até isso, eles não estavam entendendo, eles não caía a ficha, de ninguém caía a ficha, porque os apóstolos, não se enganem, eles estavam servindo a Jesus e achando que qualquer hora Jesus dava um murro na mesa e virava o jogo, e que na hora em que Jesus desse a mão na mesa e virasse o jogo, aí vinha o reino de Israel. E Israel então era só rumo aos píncaros da glória. E aí Jesus é crucificado e morto. Agora vocês avaliem a decepção no coração dos apóstolos quando eles viram Jesus morto. Foi um fracasso tão retumbante para eles a morte de Jesus, que eles não conseguiam digerir, eles não conseguiam trabalhar essa questão. Eles foram no fundo do poço. Morreu naquele que a gente tinha colocado a esperança de Israel, morreu. Até a crucificação eles estão sem entender direito o que é que está acontecendo, porque eles tinham expectativas de Jesus poderoso, guerreiro, um Hércules. Se os gregos tinham Hércules, nós vamos ter o nosso. Eles podem chamar o deles de Hércules, nós vamos chamar o nosso de Messias. E ele é o servo sofredor, meigo e doce. E durante 40 dias depois da ressurreição de Jesus passa 40 dias na terra conversando com os discípulos a respeito do reino de Deus, e começa devagarzinho cair a ficha. Começa a cair a ficha devagarzinho. Jesus disse, vocês só vão entender direito depois. Agora ainda não, vocês ainda estão aéreos nessa história toda. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês vão entender. E eles vão para a cidade de Jerusalém, sobem numa espécie de um duplex, numa casa de 2 andares, vão para o 2º andar, num lugar chamado cenáculo, e 120 pessoas se reúnem para orar. E eles começam a orar. E nesta reunião de oração, de repente, a Bíblia diz que foi de repente, repentinamente, veio o barulho de um som, veemente como um vento, um som como se fosse um vento forte, aquele barulho. E eles olharam para cima. Quando eles viram, sobre a cabeça de cada pessoa tinha como se fosse uma chama de fogo, uma lâmina de fogo, uma língua de fogo, na cabeça de cada um deles.
E o Espírito de Deus que tinha vindo sobre a vida de Jesus na forma de uma pomba, vem agora sobre a cabeça dos discípulos na forma de uma chama de fogo. Os envolve, os toma, os enche. E eles começam a falar numa língua estranha, louvar e glorificar a Deus nessa língua estranha. E foi um rebuliço tão grande que a cidade de Jerusalém veio para saber o que estava acontecendo. Era no segundo andar, o som se propagou na cidade. Todo mundo veio ver o que estava acontecendo, acreditando que eles estavam embriagados. E no meio desta comoção, a multidão do lado de baixo, eles lá em cima falando línguas estranhas, o povo achando que eles estavam embriagados, Pedro toma a palavra, caiu a ficha, Pedro entendeu, ele disse o que eu acabei de ler para vocês hoje à noite. Irmãos, posso dizer-lhes com certeza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, o seu túmulo está aqui entre nós, mas esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez dele Senhor e Cristo. E é importante nós prestarmos atenção, porque nessa declaração de Pedro, nós temos 3 declarações que é preciso nós situarmos na nossa compreensão. Primeiro, o nome dele, Jesus. Este Jesus. Por que Jesus chamava Jesus? Jesus é um nome muito comum em Israel, mas Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, diz, ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o ofício de Jesus não era estabelecer um reino político, não era criar uma nação política. O ofício, a partir do nome dele, Jesus, era o processo pelo qual as pessoas seriam restauradas ao propósito inicial de Deus, anterior a Abraão. Não era Jesus vir organizar um império, Jesus não vinha organizar um sistema político, institucionalizar uma entidade qualquer que fosse ela. Jesus veio para trazer homens de volta ao propósito pelo qual Deus nos criou. Para que Deus nos criou? Para que Deus fez a humanidade? Por que você existe? Por que você pensa? Por que você raciocina? Por que você ama? Por que você odeia? Por que você cria? Por que você tem a capacidade de sonhar, de esperar o futuro? Da onde vem isso? Por que Deus nos criou assim? Deus podia ter nos criado seres robotizados. A gente podia ter sido criado assim, andando para cima e para trás, como se fôssemos fantoches, como se nós fôssemos marionetes nas mãos de um artista que nos marioneta de cima. Deus nos criou com a capacidade de pensar, de sonhar. Por que Deus nos criou assim? Deus nos criou assim para podermos nos relacionar com Ele, num relacionamento lindo, bonito, livre, criativo, para que nós pudéssemos ser seres semelhantes a Ele, com liberdade, com autonomia, com a capacidade de fazer o bem e com a capacidade de fazer o mal. E a raça humana se distanciou desse propósito de nos relacionar com Deus. Pecamos, destruímos, arrasamos com o propósito de Deus, demos as costas a Deus, fugimos dele. E para que Deus mandou Jesus? Por que Jesus veio? Ele veio para ser o Salvador. O principal cuidado de Jesus em vir ao homem foi dizer o seguinte: você não é mais, você não precisa pensar que é rejeitado de Deus por toda a maldade que você praticou. O Deus do céu está me mandando dizer que eu posso salvar você de você mesmo, para que você possa ser resgatado de volta para Deus, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Por isso que o ensino de Jesus não é uma proposta política, o ensino de Jesus não é uma proposta ideológica, o ensino de Jesus é uma explicação para a maldade humana. O que é que Jesus veio nos ensinar? Jesus veio nos ensinar qual é o caminho que nós podemos trilhar para voltarmos a ter comunhão com Deus. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar o poder, a capacidade de sermos tirados de dentro dos nossos próprios algemas e dos nossos próprios prisões, das nossas próprias cadeias, para voltarmos para Deus. Para que Ele veio? Ele veio
para fazer uma aplicação da natureza de Deus em nossa natureza, para que nós possamos ser participantes da natureza divina. Por isso que Jesus vem. Jesus vem para que o mal se converta em bem, para que o amargo vire doce, para que o vingativo se torne uma pessoa perdoadora, para que o esperto que maquina o mal se transforme numa pessoa singela de alma, para que a pessoa violenta se encha de ternura, para que o inimigo volte a abraçar o seu inimigo. Veio nos salvar de nós mesmos. Nós nos tornamos monstros de esperteza, que não é esperteza, monstros por causa da nossa esperteza. A gente se acha esperto demais, a gente se acha capaz demais, autônomo demais. Deixa comigo, a gente diz, deixa comigo. Nós repetimos para nós mesmos, e nós vamos de passo em passo nos destruindo. E ele vem nos salvar de quê? Dos seus pecados. E o que é o seu pecado? É você mesmo, é o que você faz contra você mesmo. Então, quando a gente diz assim, chegou Jesus, chegou o reino de Deus, o que é que nós estamos dizendo? Que quando chega o reino de Deus, eu deixo de me preocupar só com o meu umbigo e eu passo a me preocupar com o próximo. Quando chega o reino de Deus, o mentiroso começa a se sentir irrequieto com a sua mentira. Quando chega o reino de Deus, os olhos que são a janela da alma querem ser puros. Quando chega o reino de Deus, eu abdico da violência. Eu abro mão do meu direito de retaliar. Eu abro mão do meu direito de castigar e busco a paz e torno-me amigo do meu inimigo. Chegou o reino. Até as palavras que saem da minha boca eu digo com mais cuidado, porque a minha natureza é transformada para desejar, para trabalhar no sentido de me tornar mais parecido com Ele, que é agora a minha referência de vida. Vejam, os judeus estavam esperando outra coisa e Jesus vem e faz outra, completamente diferente. A expectativa deles era uma e ele vem e cumpre outra. E Pedro, no sermão que ele prega no dia de Pentecostes, ele diz: portanto, que todo Israel fique certo que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que interessante, ele usa duas palavras. A palavra Senhor, que era usada naquela época só com o imperador romano, Kyrios em grego, Senhor, só se usava com o imperador romano, e Cristo. Então ele usa duas terminologias, uma romana, Senhor, e outra judaica, Cristo. A palavra Cristo é a palavra Messias em grego. Christos em grego é a palavra Messias em hebraico. Pedro diz assim: vocês crucificaram porque vocês tinham outras expectativas, pois este que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e fez dele o Cristo. É interessante isso. Por que o Cristo? Porque a palavra Cristo é o Messias. E aí nós vamos compreendendo um pouco qual era a função do Messias, que não era o que os judeus esperavam, mas o que Jesus fez. Os judeus esperavam uma coisa, mas Jesus fez outra. O que foi que Jesus fez como Messias? Jesus não veio implementar império, Jesus veio mostrar Deus para os homens. O Messias, a função do Messias não era construir um império, era revelar Deus aos homens. Por quê? Porque até Jesus, tudo o que se sabia sobre Deus era especulação. Quem é Deus? Como é que eu sei a respeito de Deus? Aí as pessoas especulavam. E os filósofos gregos, eles tinham uma máxima na filosofia grega que era o seguinte: um pássaro não pode voar em direção ao sol. Os gregos diziam, os filósofos gregos, um pássaro não pode voar em direção ao sol. Por quê? Por que um pássaro não pode voar em direção ao sol? Primeiro, porque o sol está muito longe. E antes dele chegar no sol, ele morre. Segundo, que o sol é muito quente. Se o pássaro chegasse no sol, ele morreria torrado muito antes de chegar ao sol. Então um pássaro não pode chegar nunca ao sol. Aí eles faziam a analogia: o ser humano não pode chegar a Deus, porque Deus está muito longe. E Deus é tão inacessível que nós nunca podemos chegar a Ele. O que nós sabemos a respeito de Deus é uma especulação nossa. Eu acho, eu penso, a minha teoria, todo mundo tem uma teoria a respeito de Deus. São as nossas especulações. Até Jesus, tudo que se sabia sobre Deus era especulação. O que Deus faz com o Messias? Unge ele para ele ser a encarnação de Deus entre os homens. Quando você olha para Jesus, você vê Deus.
Deus, na linguagem dos computadores, computacional, ele é a interface entre Deus e os homens. Ele é a mediação entre Deus e os homens. Você quer ver Deus? Você não adianta querer conhecer Deus a partir das suas especulações. Porque antes de você chegar a conhecimento de Deus, você já morreu. Porque Deus é infinito e você é finito. Deus é santo e você é pecador. Deus é eterno e você é mortal. Você nunca vai chegar ao conhecimento de Deus. Esquece. E isso não é porque você é cristão ou é budista ou é espírita. Você nunca vai conhecer Deus. Qualquer homem, qualquer pessoa, seja ele o Papa de Roma, seja ele o Billy Graham dos protestantes, ou ele seja o Dalai Lama dos budistas. Nunca um homem, uma mulher, uma pessoa vai conhecer Deus. É impossível. Só existe uma maneira de Deus ser conhecido. É se ele fizer o caminho oposto. Se Deus vier nos visitar aqui, porque eu não posso ir lá, mas ele pode vir aqui. E Deus então encarna no seu filho, feito uma criança, e vive no meio dos homens. E quem olha para Jesus vê Deus. E Jesus disse isso. Ele disse com todas as letras: eu vim para que vocês conhecessem Deus. Porque um dia ele estava com Filipe e ele vinha falando sobre Deus e sobre o Pai e sobre Deus, e Filipe olhou para Jesus já no fim do ministério. Você vê como a cabeça dos apóstolos não estava em sintonia. Mistério. Filipe olha para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus, eu acho que ele, se ele tivesse assim na mesa, eu acho que ele botou a mão assim na mesa e bateu e disse assim: não é possível. Filipe, quanto tempo eu estou com vocês e você não sabe que eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E o apóstolo Paulo captou, entendeu essa mensagem. Paulo, tanto que em Colossenses 1, dos versículos 15 ao versículo 19, Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Olha que linda essa frase. Ele é a imagem, é a concretude do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada seria criado, porque ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aí Paulo termina o versículo 19 dizendo assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Qual é o ministério de Cristo? Mostrar Deus aos homens. Quando você estiver em dúvida, você disser assim: será que Deus me ouve, pastor? Às vezes eu falo e eu acho que Deus está tão longe. Veja como é que Jesus se comportou quando um mendigo chamou por ele. Jesus ia passando por uma rua e um mendigo chamado Bartimeu gritou para ele e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Os discípulos mandaram o cego lá se calar. Bartimeu, mendigo, cego. E Jesus disse: quem me chama? Eles estão todo mundo gritando aqui. Então Jesus disse: não, manda vir ter comigo quem me chamou. Se um cego, mendigo, na beira do caminho, gritou pelo nome dele e ele parou tudo o que estava fazendo para atender ao cego. Nesse comportamento de Jesus nós sabemos quem Deus é. Deus é assim. Não há uma voz que seja dirigida a Deus que Deus se faça de surdo. Ele dê as costas. Jesus ia passando uma mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia ginecológica intermitente, ela perdia sangue, de vez por outra ela entrava nesse processo há 12 anos, e ela foi por detrás de Jesus, porque ela disse: se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada desse meu mal. E ela tocou, e Jesus parou, disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: lógico que alguém te tocou, tem uma multidão aqui, um empurra maior do mundo, lógico que alguém te tocou. Ele disse: não, de mim saiu virtude. Como é que Deus me trata? Da mesma maneira que tratou essa mulher, da mesma maneira, com a mesma atenção. O toque dessa mulher foi importante para Jesus, o seu toque é importante para Deus. Você diz assim: como é que Deus pensa?
pensa dos pecadores? Eu estou cheio de pecado. Olha para Jesus com uma mulher que foi apanhada no próprio ato do adultério e os religiosos estão de pedra na mão para querer matá-la. E Jesus olha para essa mulher e diz assim: mulher, depois que Jesus mostra que todos os religiosos também têm pecado, e ele diz: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Aí ele olha para a mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Você quer saber como é que Deus trata com as pessoas? É desse jeito. Como é que Deus me trata? É assim que Deus trata. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer ver o que ele pensa das pessoas tristes e carregadas de problemas nas costas? Ouça Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quer saber o que é que Deus pensa de você, mulher, que enterrou seu filho prematuramente? Seu filho morreu e você enterrou seu filho. Ou seja, para a viúva de Naim, está saindo da cidade para enterrar o próprio filho. Mulher, não chores mais. E aí eu completo esse pensamento de Jesus quando ele disse à beira do túmulo de Lázaro: quem crer em mim e vive, esse jamais morrerá. O que você pensa a respeito de Deus está definido no que você pensa a respeito de Jesus, porque o Pai é como Jesus é. Uma das verdades mais lindas do cristianismo não é que Jesus é a imagem de Deus só, Deus também é a imagem de Jesus. E quem quer conhecer Deus, basta olhar para Jesus. Mas ele veio para ser Senhor, Senhor, porque Pedro diz assim: este que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor Cristo. Senhor, Senhor por quê? Como Senhor? Se ele e o Pai são um, por que Senhor? Pensem comigo, caminhem comigo nesse pensamento. Deus tem tudo sob o controle dele, tudo, desde a curso das galáxias mais distantes, os buracos negros, as galáxias que estão nos cantos mais remotos do universo, os vetores que mantêm o universo em equilíbrio, tudo está debaixo do controle disso, tudo, até as partículas quânticas que compõem os átomos, os quarks, as coisas mais mínimas, a nanorrealidade está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus, com uma exceção. Uma exceção. Existe uma parcela do universo que não está debaixo do controle absoluto de Deus. O seu e o meu coração não está. Por que que Deus não tem todas as coisas debaixo do controle absoluto dele? Porque é a única possibilidade de relacionamentos reais e genuínos, livres. Ele veio para ser Senhor de vidas, reconquistar o direito de ser o Senhor de vidas.